eu dei particular ênfase lá na minha participação sinodal, que é o final do número 89 e depois o número 90. Eu não vou ler tudo. Trata-se da família e a pastoral. Toda a comunidade cristã deve tornar-se um lugar onde as famílias nascem, se encontram e se confrontam juntas, caminhando na fé e partilhando percursos de crescimento e de recíproco intercâmbio. Toda a comunidade cristã é o lugar das famílias. O Papa João Paulo II já insistia que as comunidades se devem transformar em famílias de famílias. E como há alguns que estão, já me ouviram e eu não ouvi mais vezes. Isto, falando à maneira de agora, faz toda a diferença. Porque é muito diferente eu olhar para uma comunidade cristã e dizer que tenho aqui 100, 200, 300, 1000, 2000 praticantes habituais, ou dizer eu tenho aqui 50, 70, 80, 90 famílias, mais ou menos numerosas, e também tenho alguns restos de famílias que entretanto se dividiram, e também tenho aqui algumas famílias constituídas, embora não sacramentalmente. É completamente diferente. Eu olhar a comunidade como família de famílias, ou olhar assim ao molho ou à peça. É completamente diferente. E nós, nas nossas comunidades cristãs, devíamos dar exemplo disso. Porque, infelizmente, e como nós sabemos, a nossa sociedade também não é organizada à base da família, nem em função da família. E a dita ideologia de género até acha que não deve ser, mas nós achamos que deve ser. Organizada em chave familiar. E é por isso, olhem tudo. Veja o que se passa no alojamento. Os nossos alojamentos são feitos, e as nossas cidades são planificadas, e as nossas ruas, calçadas e acessos aos sítios são feitos em vista de que o normal, não é o normal, o desejável, infelizmente não é normal, o desejável seria que as famílias se mantivessem unidas nas várias gerações e não repartidas. Os meninos vão para aqui, o papá vai para ali, a mamãe vai para lá e os avós vão para ali. Lá, mesmo quando, mas para onde? Em casa como? Com duas assoalhadas. E em casa como? Eu tenho amigas, enfim, já valentonas, octogenárias e nonagenárias, que já não saem de casa porque moram no terceiro andar sem elevador. Isto não está pensado em função da família. E, ao menos nós, nas nossas comunidades, Jesus diz que as comunidades cristãs, quer dizer, nós devíamos ser fermento na massa. Fermento na massa, sal da terra, luz do mundo. Se nós começássemos pelas nossas famílias e entre famílias, que a união faz a força, não é? Organizarmos assim, a partir das nossas comunidades, isto depois era capaz de se pegar. Houve muita coisa, começou há 2000 anos nas comunidades cristãs e não era o que se fazia à volta. Olha, por exemplo, aquela insistência de Jesus, não separa o homem que Deus uniu. Isto era um escândalo. Já era um escândalo que ele, com 30 anos, um judeu com 30 anos, não estar casado, já era uma coisa que não entrava nos esquemas. Mas ele quis constituir esta família, nós somos todos a família dos filhos de Deus. Por isso não criou uma família só para si. Como também é preciso, obviamente. Mas depois, o mundo, a cultura, não é? A ideologia da altura, era uma ideologia de divórcio, aquele mundo greco-romano onde Jesus nasceu. Até faz o direito romano. E os judeus? Ele era um judeu praticante, ainda por cima. Diz o Evangelho de Lucas que há sinagoga em todos os estados, portanto era católico praticante. O Jesus, no mundo judeu, também deparava com o divórcio. Foi por isso que vão ter com ele. Olá, Jesus. O Moisés também tinha as costas largas. O Moisés já não estava lá para se defender. O Moisés permite despachar a mulher com um certificado de divórcio. E o que é que Jesus respondeu? Não. No princípio, mas não é no tempo dos australopitecos, é segundo Deus. No princípio não era assim, que não é isso que Deus quer. Porque sairá o homem da casa dos seus pais, será a mulher da casa dos seus pais, unir-se-ão e serão os dois como um só. Na linguagem dos judeus, uma só carne. Não separa o homem que Deus uniu. Isto é um escândalo. Portanto, aqueles que
na linguagem de São Paulo, eu repeti na missa, se casam no Senhor, quer dizer, não casam só por si, porque por causa dos bonitos olhos da menina ou por causa do jeito do rapaz, mas no Senhor, quer dizer, querendo participar da graça e da caridade de Cristo, da maneira própria de amar de Cristo, como nós meditávamos esta manhã na missa, que, portanto, nos ama, nos resgata, nos oferece a Deus. Quem quer casar no Senhor, no sacramento, casa-se no Senhor. E foi isso que os primeiros cristãos começaram a fazer. Mas não era o que se fazia à volta. Não era o que se fazia à volta. À volta também era frequente o aborto. Era frequente o aborto. Em Roma, mesmo face à lei, a criança já nascida só tinha direito a viver se o pai pegasse nela e a pusesse ao colo. Se não podia ir para a lixeira e em muitos casos ia. Coisas que hoje são apresentadas como progresso, meus amigos, são autênticos retrocessos civilizacionais. Não é progresso nenhum, é voltar atrás. E outras coisas. O domingo não era domingo. Não havia domingo. Era um dia como outro qualquer. Aliás, para a grande maioria daquela população de escravos, nem domingo, nem dia santo, sem folga, não é? Pois bem, os cristãos começaram a insistir que aquele dia em que eles tinham sabido que o Senhor tinha vencido a morte, e por isso chamavam o dia do Senhor, em que Jesus se mostrava como Senhor, quer dizer, como Deus, que tinha vencido a morte, era um dia para comemorar. Mas nos 3 primeiros séculos até era proibido. E se os caçavam, matavam-nos. Ao fim de 4 séculos, este dia nós precisamos dele. E não é o fim de semana, é o princípio da semana. A seguir vem a segunda-feira, não é a primeira, é a segunda. A primeira é o dia. Etc. Portanto, houve uma série de realidades novas que Cristo trouxe, naquela nova maneira de conviver, aquele chamado reino, e que as famílias cristãs absorveram, transmitiram, e pouco em pouco foram mudando a sociedade. Portanto, não tenham medo, nós hoje somos muito mais. Nós hoje somos muito mais. Não são só todos os casais que aqui estão, são milhares, são milhões. No mundo de 7 bilhões, há milhões de casais cristãos. Que às vezes, com a maior das dificuldades e das provações, vivem no Senhor, nos dinamismos de Cristo e do seu Espírito, a começar pela vida familiar. Ora bem, as nossas comunidades cristãs são um lugar por excelência onde isto acontece, como famílias de famílias. Como famílias de famílias. Não digam fui eu, não é? Mas um destes dias, quando vocês chegarem lá às vossas paróquias, de Portugal, dos outros países que estão, assim, como quem não quer a coisa, ó Senhor Amado, ó Senhor Prior, ó Senhor Fulano, estamos a aproximar o Natal, né? E o domingo a seguir ao Natal é o domingo da Sagrada Família. E se nós víssemos quantas famílias temos aqui na paróquia? Não digam fui eu que disse, só assim, é um exercício, ver quantas famílias nós temos aqui e quantos sem família. E quantas famílias que ainda não são sacramentalmente ou que já não são. Quantos é que temos? Que é um pequeno exercício. Porque pode começar por aí. Pois olha, nunca pensei nisso. Pois é, mas o domingo da Sagrada Família era engraçado. Se o Sr. Prior ou o Sr. Abade quiser, essa vez não tem tempo, agora metem-se muitas festas, vem o Advento, vem a Imaculada Conceição, e depois vem as confissões para o Natal, o Senhor tem muito que fazer, porque tem muitas missas, não é preciso. Mas se quiser, nós e mais o fulano e a fulana, a gente tenta isso, não é difícil, a gente conhece as pessoas. E depois o Senhor, no domingo da Sagrada Família, ainda faz um brilharete, e diz que fomos nós que fizemos. Temos aqui tantas famílias na nossa volta. Pronto, já passou meia hora, mas depois no número 90 diz-se uma série de coisas sobre como é que se há de ativar esta vida das nossas comunidades em chave familiar. Meus caros amigos, temos muita gente à espera, bom trabalho.